o peso do silêncio, quebraram a prisão do orgulho. Ele viu o futuro que nunca pediu, um futuro que chegou numa cadeira de rodas e cheirava ao hospital. Era o cheiro da derrota, um cheiro que agora impregnava seu minúsculo apartamento. O ar no apartamento de Bento sempre fora denso, uma mistura do cheiro de metal cortado vindo da sua roupa de trabalho e do café requentado que era seu combustível diário. Era o seu ar, o seu território conquistado a duras penas no coração pulsante e indiferente da metrópole. Mas naquele dia, uma nova fragrância, invasiva e asséptica, sobrepôs-se a tudo, o cheiro de antisséptico e de velhice que emanava de Silas, seu pai, uma figura que durante 20 anos não passara de uma voz esporádica ao telefone. Agora, ele estava ali, encolhido numa cadeira de rodas que mal passava pela porta, os seus olhos aquosos percorrendo o espaço exíguo com uma expressão que Bento não conseguiu decifrar. Não era gratidão, tampouco crítica. Era algo vazio, oco, como um prédio abandonado. Cada rangido das rodas no piso de taco gasto era uma afronta, um som que reescrevia as regras daquele pequeno universo. Bento sentia os músculos das costas retesarem. Ele tinha arrastado o sofá, a única herança de valor da sua mãe, para o canto da sala, criando um espaço improvisado que parecia mais uma cela do que um quarto. O silêncio entre eles era pesado, uma entidade física que ocupava mais espaço do que os móveis. Silas não dizia nada, apenas segurava com força os braços da cadeira, os nós dos dedos brancos, como se temesse ser engolido por aquele ambiente que não lhe pertencia. Para Bento, cada objeto no seu apartamento contava uma história de luta, a estante torta que ele mesmo montara, os poucos livros com as lombadas gastas, a pequena televisão que só funcionava depois de uns tapas estratégicos. Eram os troféus da sua independência, uma independência construída precisamente sobre a ausência daquele homem. Agora, a presença de Silas era como uma mancha de umidade numa parede recém-pintada, um lembrete constante da fratura que definira a sua vida. O médico foi claro, quase brutal na sua honestidade: Silas não podia mais viver sozinho. Um AVC o deixou com o lado esquerdo paralisado e uma dependência que o seu orgulho de antigo caminhoneiro, um homem que se gabava de ter cruzado o país de ponta a ponta sozinho, não conseguia disfarçar. E Bento, como único filho, era a única solução. Não era uma escolha, era uma sentença. Enquanto desfazia a pequena mala do pai, encontrando camisas de flanela desbotadas e um único par de sapatos gastos, Bento sentia uma raiva fria subir-lhe pela garganta. Não era raiva de Silas pela sua fragilidade, mas raiva do destino, da vida, que o forçava a cuidar de quem nunca cuidara dele. As memórias que tentara enterrar sob camadas de trabalho e exaustão começaram a emergir, esperas intermináveis por telefonemas que não vinham, aniversários celebrados com a ausência paterna, a sensação constante de ser um detalhe secundário na vida de alguém que deveria ser o seu pilar. Ele olhou para o pai, que agora encarava a janela, o seu reflexo sobreposto à paisagem de tijolo e cimento do prédio vizinho. Naquele rosto enrugado e naquela postura derrotada, Bento não via o gigante que assombrava as suas memórias de infância, mas apenas um velho assustado. E essa constatação, em vez de trazer compaixão, só o fez sentir-se mais zangado e perigosamente, mais sozinho. A noite caiu sobre a cidade, mas as luzes do apartamento permaneceram apagadas. Nenhum dos dois se moveu para acendê-las, como se ambos preferissem a penumbra, um lugar onde não precisavam de se encarar de verdade. O único som era o zumbido distante do trânsito, a pulsação de um mundo lá fora que continuava a girar, alheio ao drama silencioso que se desenrolava naquele cubículo no 7º andar. Bento sabia que aquela era a primeira de muitas noites, um longo e incerto caminho que ele teria de percorrer, não ao lado do pai, mas arrastando-o consigo. As semanas que se seguiram transformaram-se numa rotina monótona e sufocante, um tango desajeitado de dois estranhos a partilhar o mesmo ar viciado. As manhãs começavam com o som metálico e arrastado de Silas a tentar mover-se da cama para a cadeira, um esforço que deixava ambos exaustos e irritados antes mesmo de o sol iluminar por completo o beco visível da janela. Bento aprendera a navegar pela nova paisagem doméstica, os frascos de comprimidos alinhados na mesa da cozinha, o cheiro de sopa de legumes que se tornara a banda sonora olfativa da sua casa, a televisão perpetuamente ligada em canais de notícias, um ruído de fundo para preencher o vazio das conversas que nunca aconteciam.
A comunicação entre eles era puramente funcional, um conjunto de instruções e respostas monossilábicas. Tomou o remédio? Perguntava Bento, sem olhar para o pai. Tomei, respondia Silas, com os olhos fixos no ecrã. A intimidade forçada era a pior parte. Ajudar Silas no banho, ver a decadência do corpo que um dia foi forte e imponente, era uma violação de todas as fronteiras que Bento construíra à sua volta. Ele fazia-o com uma eficiência mecânica, o seu rosto uma máscara de neutralidade, mas por dentro sentia-se a desfazer. A sua casa, o seu refúgio, tornara-se uma enfermaria, um lembrete constante da sua própria mortalidade e das suas responsabilidades indesejadas. Numa tarde particularmente cinzenta, Bento chegou do trabalho e encontrou Silas a tentar consertar o velho rádio da cozinha com a sua única mão funcional. As ferramentas estavam espalhadas pelo chão, e a frustração vincava o rosto do pai. "O que está fazendo?" perguntou Bento. O cansaço tornou a sua voz mais áspera do que pretendia. Silas sobressaltou-se, deixando cair uma pequena chave de fendas que rolou para debaixo do armário. "Não está vendo? Está avariado. Só queria tentar consertar e ouvir música", resmungou ele, a sua voz carregada de uma teimosia infantil. Naquele momento, a barreira de Bento quebrou-se. Uma torrente de frustração acumulada explodiu. Ele não gritou, a sua raiva era mais fria, mais cortante. Falou sobre como a sua vida tinha virado do avesso, como não tinha mais um minuto de paz, como aquele apartamento estava a encolher à sua volta. Falou sobre os anos de ausência, sobre a solidão, sobre como era injusto que Silas, depois de uma vida inteira a fazer o que queria, viesse agora exigir cuidados e atenção. Silas ouviu tudo em silêncio, o seu rosto a perder a cor. Quando Bento finalmente se calou, ofegante, o pai não tentou defender-se. Apenas olhou para sua mão inútil pousada no colo e disse, com a voz embargada, quase um sussurro: "Eu sei. Eu só queria consertar alguma coisa." Aquelas palavras, tão simples e tão carregadas de derrota, desarmaram Bento por completo. Pela primeira vez, ele viu para além do fardo, para além do pai ausente. Viu um homem que perdera tudo, a sua força, a sua independência, o seu propósito. Um homem que no seu desespero, tentava remendar um rádio avariado como se pudesse, com isso, remendar a sua própria vida partida. Bento não disse nada. Apenas se ajoelhou, recuperou a chave de fendas de debaixo do armário e, sem olhar para o pai, começou a juntar as ferramentas. O silêncio que se instalou depois não era mais pesado e opressivo, mas sim diferente. Tinha uma textura nova, frágil e incerta, como o primeiro gelo fino sobre um lago. Algo mudara. A raiva não desaparecera, nem a mágoa, mas algo mais se misturou a elas, uma centelha de compreensão, tênue e vacilante, mas inegavelmente presente. A mudança não foi um terremoto, mas um lento assentar da poeira. Depois da explosão na cozinha, uma nova dinâmica, frágil e não verbalizada, começou a formar-se entre Bento e Silas. Bento continuava a sua rotina, mas a sua eficiência mecânica deu lugar a uma paciência que o surpreendia. Começou a reparar em pequenos detalhes, a forma como o pai seguia com o olhar um pombo que pousava no parapeito da janela, o leve sorriso que surgia no seu rosto ao ouvir uma canção antiga no rádio que Bento eventualmente conseguira consertar. Eram vislumbres do homem que Silas foi ou talvez do homem que ele nunca tivera a oportunidade de ser. Numa noite de sábado, em vez de se fechar no quarto com os seus fones de ouvido, Bento trouxe 2 cervejas da geladeira. Colocou uma na mesinha ao lado de Silas e sentou-se no sofá. O pai olhou para a garrafa, depois para Bento, uma pergunta silenciosa nos olhos. "O médico disse que só uma não faz mal", disse Bento, dando de ombros. Beberam em silêncio por um tempo, o som da televisão a preencher o espaço. Então, Silas, com a voz rouca, começou a falar. Não sobre o passado, não sobre desculpas ou arrependimentos. Falou sobre as estradas, sobre a solidão da cabine do caminhão no meio da noite, sobre as estrelas no deserto e a sensação de ser infinitamente pequeno diante da vastidão do mundo. Contou histórias de paradas de caminhoneiros, de cidades que só existiam nos mapas e de pessoas que conheceu por um dia e nunca mais viu. Bento ouvia, fascinado.
Pela primeira vez, não estava a ouvir o seu pai ausente, mas sim Silas, o homem. Um homem que fugira não por falta de amor, mas talvez por não saber como lidar com ele, um homem que só se sentia em casa quando estava em movimento, a fugir de algo que nem ele mesmo entendia. Naquelas histórias, Bento começou a ver os contornos da sua própria solidão, da sua própria necessidade de criar um espaço seguro e impenetrável. Eram mais parecidos do que ele jamais admitiria. A verdadeira virada aconteceu numa tarde de domingo. Bento estava na pequena varanda, a olhar para o emaranhado de prédios e fios, quando sentiu a presença de Silas atrás de si. O pai tinha conseguido manobrar a cadeira de rodas até ali sozinho. Ficaram lado a lado, a observar o pôr do sol atingir o céu poluído com tons de laranja e roxo. Daqui de cima, a cidade até parece bonita, disse Silas, a sua voz calma. É só uma questão de perspectiva, respondeu Bento. Silas estendeu a sua mão boa e, hesitando por um instante, pousou-a no ombro de Bento. O toque era leve, quase imperceptível, mas para Bento pareceu ter o peso de anos de palavras não ditas. Ele não se afastou. Em vez disso, cobriu a mão do pai com a sua. Não houve lágrimas, nem abraços desajeitados. Houve apenas aquele momento de contato, um reconhecimento silencioso de que a fratura entre eles, embora nunca fosse desaparecer por completo, poderia ser preenchida. O futuro ainda era incerto, mas já não parecia uma sentença. O apartamento continuava pequeno, a cidade continuava caótica, mas já não se sentia como uma prisão. Tornara-se um lugar onde duas solidões se tinham encontrado e, na sua partilha, começavam a encontrar algo parecido com um lar. Bento olhou para o horizonte, para as luzes que começavam a piscar na metrópole adormecida, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz genuína. A poeira, finalmente, estava assentando.